Fala galera da resenha, beleza? Estamos aqui começando mais um Barba, Cabelo e Resenha na barbearia Os Boleiros, que fica aqui no Costa Azul, a nossa fiel parceira, isso mesmo. E hoje a gente está aqui com um cara que jogou no Uruguai e ele tem um gol a menos que Cavani e que Suárez lá no Uruguai, rapaz. Você vai saber quem é daqui a pouco. Que ele tem também, na pasta de música dele que eu já soube, ele tem de Diante do Trono até Black Style, meu. O cara toca tudo naquele carro. Tô aqui com nada mais, nada menos, Mendes Júnior. Bem-vindo, meu parceiro. E aí, meu irmão? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, nessa barbearia aqui, nesse beer aqui. Rapaz, aqui é massa, Os Boleiros, viu? Gostei. Parabéns pelo programa também. Mendes, cara, a gente vai começar aqui. O seu início no futebol. Todo mundo sabe, para quem não sabe, Mendes é filho de Silvio Mendes, um fera do rádio esportivo da Bahia. Mas seu começo no futebol, como foi? Foi lá no Galícia, Catuense, como foi a divisão de base desses times? Onde foi o seu começo? Olha, foi bastante difícil. O começo da minha carreira, comecei como zagueiro, para falar bem a verdade, no Galícia. Dava canelada, né? Dava canelada. Passei pelo Galícia, Fluminense, Catuense, como zagueiro ainda. E aí depois fui pro Camaçari. No Camaçari encontrei Alberto Leguelé, né, Haroldo era o treinador, Haroldo Moreira. E aí de repente eu desisti de jogar futebol e não queria mais, fui trabalhar no mundo das malhas, né, na loja de Beto Silveira, meu padrinho, tio, e desisti de fato mesmo de jogar futebol, não queria mais, não queria saber de bola, nada. Mas aí Fernando Lopes, finado, né, Capenga, presidente do Camaçari, insistiu, foi lá me buscar e falou, não, eu quero que você volte. E aí eu resolvi voltar, comecei com a família, né, com meu pai, resolvi voltar e falei, não quero também voltar mais como zagueiro. Falei, não quero mais. E aí voltei e aí Haroldo me colocou como meia. Vamos tentar ir nos treinamentos colocar você como meia, Haroldo Moreira e Alberto Leguelé. Em um certo jogo, rapaz, Bahia e Camaçari, na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, nós tomamos 5 do Bahia, eu fiz um gol de pênalti 5-1. E aí tinha um holandês na arquibancada, que ele era empresário, acabou depois do jogo gostando de mim, apesar dos 5, e me fez uma proposta para ir para o Heerenveen, da Holanda, isso em 99. Fiquei lá 8 meses no futebol holandês, primeira divisão. Me adaptei bem, mas aí tive problema com esse empresário, acabei jogando tudo pro alto, voltei pro Camaçari em 2000. E aí dei sequência à carreira como meia. Fui em 2001 pro Sampaio Corrêa, lá no Maranhão, fui campeão. Depois fui pro Viana, que é um time também de lá, e aí fui artilheiro do Campeonato Maranhense. E aí começa a chamar a atenção. E aí comecei a chamar a atenção. Em 2002 eu fui pro Figueirense. Cheguei lá, fui campeão catarinense em 2002. E no segundo semestre de 2002 chegou o Muricy Ramalho. Chegou o Muricy Ramalho lá. E aí num certo jogo, eu estava como meia, fui como meia, num certo jogo lá no Maracanã, Fluminense e Figueirense, nós estávamos tomando 3-1. Aí eu fui no banco de reserva desse jogo. E aí o Muricy falou assim, me chamou, e a gente falou, nós estamos tomando 3-1. Eu preciso de um jogador alto e vou te utilizar em outra posição. Eu falei, qual, professor? Ele falou assim, eu quero você dentro da área. No primeiro lance, eu toquei a bola para Selmi de cabeça, 3-2. E no segundo lance meu, o Lino, que era lateral esquerdo, jogou no Bahia. Ele cruzou a bola e eu fiz, por incrível que pareça, de pé direito. Aí empatamos o jogo, 3-3, terminamos perdendo, né? O Baixinho fez um golaço, o quarto gol do Fluminense, em 2002 isso, segundo semestre, Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, daí em diante, ele foi me colocando só como... Você agora é meu atacante. Agora você vai... Aí comecei nos treinamentos a ficar como atacante de área. 2003 também fiquei no Figueirense. Aí em 2003 eu fui pro Vila Nova de Goiânia. Aí lá eu já fui como atacante de área, e aí fiz 17 gols em 19 jogos. E aí eu falei, com o Edu Marangon, que era o treinador, eu falei, não, agora eu vou ficar aqui. Atacante de área. Em 2007 eu fui pro Peñarol do Uruguai, onde eu me tornei ídolo lá, da torcida
Carboneira, então foi uma passagem muito boa, marcante para mim no Uruguai, jogar em um time que foi 3 vezes campeão do mundo, 5 vezes campeão da Libertadores. Então para mim era uma emoção muito grande, você virar ídolo porque você fez 2 gols em um clássico. Eu costumo perturbar ele, eu digo a ele, rapaz, eu só acho você no Pearol, você não jogando em outro lugar não. É verdade, porque antigamente lá só jogava um clássico por ano, né? Lá no Uruguai. E agora não, jogam vários clássicos. E no torneio Clausura jogou só esse clássico. Então ficou aquela expectativa do clássico. Em todo jogo eu fazia gol. Entendi. E aí a imprensa, o torcedor, quero ver o baiano fazer gol no clássico. Quero ver eu fazer. E eu você caladinho. Só tem um gol de falta na carreira que foi lá também. Não, tem outro. Se procurar direitinho você acha. E aí eu fiquei caladinho na minha. E no primeiro lance eu disputei a bola com o Mancini. Ele fez um gol de cabeça contra. Ali eu já ganhei confiança, porque eu pensei que a bola tivesse resvalado em mim. Você vê no vídeo, se você procurar, eu saí comemorando o gol pensando que tinha resvalado em mim e não tocou. Na verdade, ele cabeceou a minha cabeça e eu achei que tinha tocado na bola. O segundo lance, não. Foi um gol de falta quando teve uma falta a nosso favor, apesar de ter uma expulsão, né, de Pouso. O nosso volante, ele deu uma cotovelada no Mancini, mas a falta tinha sido marcada antes. Então, naquele momento a gente ficou com 1 a menos, apesar de estar dando 1 a 0. E ali Deus me abençoou, rapaz. Acertei uma falta ali incrível, que eu acho que se eu bater 10 vezes, 1000 vezes novamente, eu não vou acertar um chute daquele. Aí peguei bem 2 a 0, um clássico com 80 mil pessoas no estádio Centenário. Aí foi coisa maravilhosa. Aí depois um lance que o Nicolas Vieri cruzou da direita, eu fiz o 3º gol de cabeça. E ali eu entrei pra história, rapaz, dos clássicos, né? Levei a bola pra casa, cheguei no restaurante após o jogo, já não pagava mais nada. Comi, bebi, quando eu fui pagar a conta já estava paga. Ia no mercadinho, eu falei, pô, se eu soubesse eu tinha comido mais, né? Se eu soubesse que era assim. Você que tem 11 gols lá no Uruguai, né? Eu fiz 11 gols em 15 jogos, cara. Foi uma sensação única, assim, incrível. Eu tentei até voltar depois, não consegui. Cometi um erro que foi, eles tiveram interesse em renovar o contrato, mas eu acabei indo para o futebol venezuelano, fui para o Estudiantes de Mérida, no 2º semestre de 2007. E lá pior futebol do mundo. Eu não aconselho a ninguém a jogar Em termos de que você Eu digo em termos de qualidade, em termos financeiros, em termos de profissionalismo. Primeiro que naquela época o dólar não podia entrar no país, o Hugo Chávez não deixava o dólar entrar no país. Então eu fiquei lá 8 meses, sem receber salário. E da onde saiu essa decisão para jogar na Venezuela? Rapaz, porque o salário dobrou em relação ao que eu ganhava no Peñarol. E também o dinheiro na mão, né, que chama de luvas. Foi o único dinheiro que eu recebi também. As luvas eu recebi e o salário não. Tanto que está na FIFA até hoje, né? Eu ingressei na FIFA, uma ação, estou esperando. Você teve também no futebol boliviano? Fui na Bolívia, 2001. Fui campeão boliviano, né? Foi quando eu experiência saí. Melhor, né? Foi uma experiência boa no Oriente Petroleiro, ganhava pouco, né? Era um futebol muito pobre. Né, um futebol de pouca qualidade, um país muito pobre, na verdade. Mas eu gostei, foi uma experiência muito boa. Joguei em um time bom, né, que era o Oriente Petroleiro, o time que jogava Libertadores. Então tive essa experiência lá no futebol boliviano que foi boa para mim. Aí 2008, que para mim foi que eu comecei a encaixar mesmo, né? Em 2006 eu fiz 2006, 2007, que foi 2006 no Vitória, 2007 no Peñarol, mas 2008 foi que começou a despontar o cenário nacional, que foi no Juventude, foi onde eu fui artilheiro do Campeonato Gaúcho, fui revelação do Campeonato Gaúcho, fui vice-artilheiro da Série B, 2009 também fui artilheiro do Campeonato Gaúcho. Fez muito bom na Série B. Fui revelação também, aí fui vice também artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 14 gols, então foi onde despontou. E aí foi 2010 eu tinha contrato ainda com o Juventude, mas aí acabamos chegando em um acordo, eu acabei saindo, fui disputar o Campeonato Paulista no Sertãozinho, fiz 10 gols no Campeonato Paulista, foi uma passagem boa também,
gols contra Palmeiras. Esses gols você acha no YouTube. Mentira, se você botar lá Sertãozinho Palmeiras, Sertãozinho São Paulo, eu driblando o Rogério Ceni, eu fazendo gol de direita em Marcos, um golaço contra o Palmeiras, Sertãozinho, você pode ir lá que você vai buscar. Eu vou futucar, você vem pro Vitória, primeiro clube. Um ano conturbado, né? 2006, porque o Vitória C, tinha acabado de cair para a Série C. Você chega, você já tinha rodado, já tinha feito gol por aí, por tudo que é lugar, mas aqui a imprensa baiana tinha uma desconfiança. Filho de Silvio Mendes, tá vindo porque é filho de Silvio Mendes, rolava muito disso, eu lembro. Atrapalhava, na verdade. Né? Me atrapalhou por muito tempo isso aí. Né? Meu pai foi um dos incentivadores extracampo, nunca chegou assim, ó, vá ali fazer um teste porque é meu filho, ou ligar, ó, ele vai fazer um teste aí porque é meu filho, não. Tanto que você foi parar na Venezuela. Então no Vitória foi uma situação que eu cheguei em um momento conturbado, o Vitória tinha caído para a Série C do futebol brasileiro, e eu estava no banco, inclusive, desse último jogo do Vitória, eu estava na Portuguesa, na Lusa, e foi realmente ruim. Mas aí conseguimos dar a volta por cima, o Alex Portela, então presidente da época, Sival Vieira era o diretor de futebol, fez um time simples, mas com qualidade, onde trouxe Bida, que era do Ipitanga, trouxe Garrichinha, que era do Ipitanga, trouxe Índio, que era do Ipitanga, aí tinha jogadores de qualidade subindo, que era o Marcelo Moreno, Davi Luiz, tinha o zagueiro Itamar, né? Então tinham jogadores de qualidade, e aí conseguimos voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência. A gente fala dessa Série C e pediram para eu te lembrar, você tirou o óculos, mas eu vou ter que te lembrar aqui, de um jogo de Confiança de Sergipe e Vitória, no Batistão. Um jogo que, se o Vitória não ganhasse, o Vitória estava eliminado ali da Série C e era mais um ano na Série C. E me disseram que você fez um gol, eu não lembro. Um jogo difícil, foi. Jogo difícil esse lá no Batistão, e a gente estava empatando 1-1, um gol de Leandro Domingues, e aí no segundo tempo eu consegui fazer um bonito gol realmente, e aí vencemos por 2-1, demos continuidade, porque naquela época a Série C não era pontos corridos. Isso, era... Então era eliminação, mata-mata, e aí a gente conseguiu passar por essa fase, foi aí que conseguimos mais força ainda, ganhamos confiança e vimos que tínhamos condições de subir. Naquele ano ali, rapaz, foi engraçado, eu até converso com o Sival Vieira, né, quando a gente se encontra, que naquele ano, rapaz, nós fizemos uma reunião em Porto Seguro, onde nós fomos fazer a pré-temporada para a Série C, com Alex Portela, com Artuzinho, que foi o treinador que começou. A gente vai tocar nesse assunto. E aí nós fizemos uma reunião lá, rapaz, e queriam dar a premiação de R$50. O Alex Portela falou, não, eu tenho R$50 para dar de premiação. A gente falou, não quero. Aí ele aumentou, foi eu, o Emerson e Leandro Domingues. Alex Portela é pão duro, mas... E aí, depois ele aumentou, vamos fazer R$100 por jogo. Eu falei, aí nós nos reunimos, falou, não, a gente não vai aceitar não, a gente vai subir sem premiação. Não precisa premiação não. E realmente não pagava a premiação por jogo. E nós subimos com 3 rodadas de antecedência, foi uma coisa assim maravilhosa, não tivemos prêmios por jogo, não tivemos prêmio para subir. A premiação foi colocar um time grande, de volta, que era o Vitória, de volta à elite, né? E aí em 2007 o Vitória jogou a Série B e logo em seguida voltou para a Série A. E como foi trabalhar com o Artuzinho, apesar do pouco tempo, como foi ele que, era um cara tão folclórico aqui no futebol baiano, mas que todo mundo gostava, era um cara que todo Aprendi muito, cara. Muitas pessoas falam do Artuzinho, que é um treinador que talvez seja ultrapassado, não, o Artuzinho é um treinador muito inteligente. Eu aprendi muita coisa com o Artuzinho, tenho contato com ele sempre, né? Ele me ajudou muito dentro do Vitória. Agora, aquele treinador que cobrava, né? Aquele treinador que participava dos rachões. Se você perdesse o rachão e estivesse no time dele, ele fazia você pagar, você tinha que pagar alguma coisa. Quem vai pagar é você, não sou eu não. Exatamente, então assim, o Artuzinho sempre foi um cara brincalhão, quem conhece a essência dele, que trabalhou mesmo com ele, sabe? Agora é um treinador carrancudo, é um treinador que cobrava, igual o Edson Gaúcho, que eu trabalhei também
Esse cara assim acaba não conquistando o elenco, né? Muitos têm aquela empatia, né? Tem aquele bloqueio. Eu entendia aquele momento dele, eu sabia que aquilo ali ele estava cobrando para o melhor, porque eu aprendi uma coisa em 2003 com o Muricy Ramalho. Sim. Ele falou assim para mim: Mendes, enquanto um treinador estiver pegando no seu pé, aceite. Quando o treinador parar de pegar no seu pé, pode pedir para ir embora, porque ele não conta mais com você. A sua segunda passagem para o time baiano foi pelo Bahia lá em 2010. Foi, rapaz. Como foi? Você se arrepende, não se arrepende? Me arrepender, eu não me arrependo não. Mas foi assim, se você perguntar a frustração que eu tenho dentro do futebol, é de não ter conseguido fazer dentro do Bahia a mesma coisa que eu fiz no Vitória. Porque o Bahia eu tive problema de pubis, osteite púbica, e quem sabe o que é isso, é uma inflamação no osso do pubis. Aí tomei 3 infiltrações, não conseguia jogar, não conseguia voltar, não tive uma boa preparação física, porque eu vim do sertãozinho, e aí eu conversei com o Renato Gaúcho e o Alexandre, que era o treinador, preparador físico na época, e falei que eu precisava de 1 semana ou 2 para me preparar melhor fisicamente, fortalecer a musculatura. Porque no sertãozinho, uma equipe pequena, você não treina como você treina na equipe grande. E aí não consegui, não tive esse tempo, fui para os jogos, fui sobrecarregando com treinamentos, jogos. E aí o pubis aí não aguentou, e no início da Série B o pubis abriu. Tomei infiltração, não funcionou a infiltração, e fiquei 60 dias trabalhando com o André Neves, que é um dos fisioterapeutas do Bahia, que eu considero um dos melhores fisioterapeutas do Brasil. Quando eu melhorei, aí o Angione me chamou e falou: olha, o Renato Gaúcho não vai mais contar com você. Aí tirou toda a minha confiança. Eu falei: não, tudo bem, eu vou me recuperar 100% dentro do clube, eu tinha contrato até dezembro, e aí vocês buscam uma forma de me emprestar, né? Porque eu tenho um contrato até dezembro. E aí, rapaz, Deus foi tão bom comigo, rapaz, que Renato Gaúcho foi pro Grêmio e veio o treinador que estava comigo no sertãozinho, Márcio Araújo. Sim. O Márcio Araújo veio pro Bahia. E era meu treinador no sertãozinho quando eu fiz 10 gols. E aí ele falou, ele me viu treinando afastado, esperando o clube, recuperando. Ele falou: o que é que está acontecendo? Eu conversei com ele, falei: não, o Renato disse que não ia me utilizar, eu tive um problema de pubis, toda essa situação. Ele falou: não, você vai ficar comigo sim, eu quero você. E naquela época não tinha chegado o Jael ainda, só estava o Rodrigo Grau, já estava o Adriano Michael Jackson, só o Jael que não tinha sido contratado. E aí ele conversou com a Angione que eu ia ficar, e a Angione: não, vamos primeiro ver se ele tem condições de... vai recuperar 100% da lesão. E aí eu consegui recuperar. Fui utilizado em um jogo contra o Ipatinga, foi o meu primeiro gol até contra o Bahia, a gente estava empatando no Pituaçu, Bahia e Ipatinga, e aí eu fiz 2-1, vencemos esse jogo, e daí diante ele foi me colocando aos poucos, né, e aí chegou o Jael, né, e também foi um reforço maravilhoso, mas eu joguei muito pouco, então essa foi a minha frustração no Bahia, porque eu não consegui, dentro do Bahia, fazer o que eu fiz no Vitória. Mas participei, né? Tô lá no filme, um jogo importante contra o Sport, que tínhamos 7 desfalques, lá é Bahia Sport, lá na Ilha do Retiro. E eu estava desacreditado por todos, por torcedor, por imprensa. E chegamos lá, 2 passes meus, ganhamos o jogo, então resolvemos ali deu uma guinada para poder subir também. Então muitas coisas atrapalharam, uma boa parte da imprensa também me atrapalhou, porque muitas pessoas não gostavam de meu pai e não tinham uma forma de atingir ele. E a forma que encontraram foi através de mim, porque eu estava mal. Porque eles tiveram uma oportunidade em 2006, mas não tinha como, porque eu estava bem. Não tinha o que falar de Mendes. E no Bahia eu tive esse problema, fiquei mal, joguei mal. E aí tiveram essa oportunidade, e isso mexia muito com o meu psicológico, porque meu pai chegava para mim e falava: rapaz, eu quero que você vá logo embora. Eu quero que você vá embora do Bahia, porque eu não aguento mais o que as pessoas estão fazendo com você, porque as pessoas querem me atingir e atingem você
tentando me atingir e eu realmente sofro com isso. E eu também sofria com isso, toda a minha família sofria com isso, né? E aí, realmente, o psicológico afetou e aí foram uma série de situações que eu não consegui render no Esporte Clube Bahia. Por isso que eu digo a todo mundo, a minha frustração hoje não é de ter jogado no Bahia, porque é um clube grande, bicampeão brasileiro, né? Era um sonho de qualquer jogador de jogar no Bahia, no Vitória, em clubes grandes. E eu não consegui fazer gols. Conseguir ser ídolo dessa torcida do Bahia, porque hoje, se você conseguir ser ídolo da torcida do Bahia, é maravilhoso. Você é um cara de muitas tarefas depois que parou de jogar futebol. Foi comentarista de rádio, comenta de vez em quando na TV. Na TV, é verdade. E mandaram te perguntar o que é que você anda engravatado lá na Fonte Nova. E a galera quer saber. Rapaz, ali eu andava engravatado, né? Na verdade, eu comecei, fui convidado por Edinaldo Rodrigues, o ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, para trabalhar na federação. Então, ex-jogadores trabalhavam lá e trabalham, na verdade, através da GAP. Sim. Então, aqueles que vocês verem de paletó, vem de paletó e gravata ali, são ex-jogadores, né, que são da GAP e que tem uma parceria com a Federação Baiana de Futebol. Então, eu fui trabalhar na federação e comecei a trabalhar assim. Depois fui mudando, né, fui ganhando mais a confiança de Edinaldo e aí fui passando a ser do quadro móvel mesmo da Federação Baiana. E hoje eu trabalho no quadro móvel como supervisor, né, do quadro móvel, supervisor de imprensa, supervisor de campo. Então eu fico sempre ali buscando orientar, sou mais um representante da federação. A galera me vê ali, brinca comigo, fala, Mendes, você tem que voltar pro campo, uns cornetam, né? Mendes não jogou nada, né? Então tem sempre aqueles que gostam e aqueles que não gostam, mas é tranquilo. Então hoje eu estou muito bem, graças a Deus, na Federação Baiana de Futebol. Dei continuidade mesmo com a mudança de gestão, que hoje o presidente é o nosso Ricardo Nonato de Lima, está fazendo uma gestão maravilhosa. Então ele disse que contaria comigo, que queria que eu continuasse e estou lá na federação, feliz da vida, buscando dar o meu melhor, mas sempre buscando estudar, me qualificar. Eu fiz o curso Licença B para treinador, né? Licença B CBF. Então vai pintar em clube de futebol também treinando, é? Quem sabe, né? Eu fiz o Licença B, pretendo fazer o Licença A também CBF. Vou fazer agora o curso de graduação na Unirb de futebol, né, com o professor Laelson Lopes. Então eu venho buscando, fiz outros cursos de gestão em marketing esportivo, gestão em marketing de futebol, gestão financeira em futebol, então eu venho me especializando, venho buscando. Mendes, você teve um fim de carreira que você foi jogando em clubes menores, mas em que momento você foi percebendo, não, já deu, já não dá mais, eu vou pendurar a chuteira, acabou pra mim? Rapaz, eu fui, aí em 2010, 2011 eu fui pro Paysandu, e aí fui campeão da Taça Belém, fui vice-artilheiro do campeonato paraense, e aí eu falei, pô, ainda dá pra queimar uma lenha, né? E em 2013 eu fui pro Remo de Belém do Pará. E aí no Remo as coisas não davam certo, o Remo não pagava, era meio desorganizado lá no Remo, né? E aí eu falei assim, ali já fui tirando meu estímulo, falei, poxa, ficar aqui no Remo. Aí saí do Remo e fui pro CSA de Alagoas. Aí cheguei lá no CSA fazendo gols. E aí machuquei a posterior, fiquei 45 dias fora. E aí o CSA contratou um atacante, Everaldo. Aí Everaldo começou a fazer gol. E quando eu voltei da lesão, fui pro banco de reservas e eu era titular absoluto. E aí você vai pro banco, aí terminou 2013, e aí eu falei, não sei se eu paro, não sei se eu não paro, já 37 anos. Aí eu falei assim, olha, vou jogar mais um ano. Se aparecer alguma coisa, eu vou. Aí apareceu o Araxás de Minas. E aí em 2014 eu fui para o Araxás. E nos amistosos do Araxás, já tinha assinado o contrato, mas nos amistosos não tinha feito nenhum jogo oficial ainda pelo Campeonato Mineiro. Nos amistosos eu recebi uma ligação do Brasiliense.
Aí eu falei, rapaz, eu vou pro Brasiliense. E aí conversei com o pessoal do Araxás e fui pro Brasiliense, fiz o contrato até dezembro, né? Porque tinha tinha um campeonato Candango e tinha a série D do Campeonato Brasileiro, 2014. E aí fui pro Brasiliense, joguei o Candango todo lá. E quando foi começar, e lá tinha 10 atacantes. Porque o Brasiliense, ele é assim. Se o presidente Luiz Estevão lá, o senador gostar, ele leva. Se tiver 10 atacantes, ele não tá nem aí. Então, era muito difícil. Então, eu já fiz 38 anos lá no Brasiliense. E aí, me chamaram e falaram, Mendes, a gente quer que você permaneça aqui na Série D, mas a gente precisa abaixar um pouquinho o valor do salário e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me pague aí mais 3 meses de contrato e aí eu vou embora, Isso antes eu conversei com meu pai, com minha mãe, na época eu era casado ainda, e conversei com a minha ex-esposa. Falei, quero parar, não aguento mais, não tenho mais tesão para acordar para treinar, não tenho mais tesão para jogar, já deu. E aí conversei com eles e vim preparado psicologicamente, que eu já vinha preparando em 2012, 2013, já vinha preparando na mente, porque ia chegar o momento, né? Porque muitos jogadores param e ficam frustrados porque queriam continuar. E eu não, vim trabalhando a mente em relação a isso, que eu sabia que um dia tinha que parar. E aí vim para Salvador, chegando aqui, rapaz, eu falei, vou curtir, não quero saber de nada. Encontrei com o Antônio Tilemon, que falou para mim assim, você quer ser comentarista? Eu estou montando uma equipe na rádio Tudo FM. Você quer ser comentarista? Eu falei, Tilé, eu ainda vou ter aquele ranço de ex-jogador, de boleiro, na hora de comentar, ele não tem problema não. Você vai ganhando, o sangue falou mais alto. Você vai ganhando, mas na época assim eu tive muita dificuldade. Né? Eu tinha muito erro de concordâncias, muito adicção, né? Embocadura, não tinha essas coisas. Aí de repente, Tilemon traz quem? Silvio Mendes, João Andrade, os 2 melhores, na minha opinião, narradores da Bahia, né? E aí, Silvio Mendes do Brasil, né? Bahia e Brasil. Tá vendendo peixe do sardinha pro meu lado, né? E aí eu me vi trabalhando do lado do meu pai e falei, a responsabilidade é maior. Porque agora é que ele vai cobrar mesmo. E cada erro de português, cada coisa ele me cobrava no ar. E aí eu comecei, ele aí falou, meu filho, faça o seguinte, leia bastante. E eu não gostava de ler. Aí eu comecei a ler bastante, ler, e fui melhorando realmente a concordância, foi melhorando uma embocadura, dicção, tudo, né? Eu lia em voz alta, né? E isso foi ajudando bastante. E aí ele foi, só que a carreira é uma carreira apaixonante, né? Aí eu fiz o curso de rádio e TV, tirei minha DRT, hoje eu tenho uma DRT, né, para rádio e TV. Mas financeiramente não era uma coisa que ajudava. Para você trabalhar na imprensa, você tem que vender comercial, imprensa rádio. Imprensa rádio. Você tem que vender comercial. E você vendendo comercial 80% é da rádio, do dono da equipe, porque eu costumo dizer, quem fica rico com a equipe de rádio é o dono da equipe. Tá vendo aí, diretor? Porque o cara vende comercial, paga 80%, o dono da equipe fica só com 20%, então é complicado isso. Então eu falei assim, poxa, e você vai visitar um monte de empresários. E aí o empresário fala, não, aqui, pô, tá muito 1.000, é 500, aí não tá muito 5.000, é 3.000, tá... Então eu não conseguia ficar discutindo valores. Sim. O cara falava, eu só tenho 1.500, eu, tudo bem. Me dei. E esse, eu só tenho 1.000, desse 1.000, 80% era lá, 20% era cá. Então foi começando a apertar, e aí 2 filhos, entendeu? E aí você tinha que... escola, tudo, e necessidades, aí eu falei, não, tenho que parar com isso. Aí foi quando eu recebi o convite de Adinaldo Rodrigues para trabalhar na Federação Baiana de Futebol. Mendes, eu queria agradecer sua presença aqui, foi um papo massa aqui no Resenha na Rede, do Barba Cabelo e Resenha. Mais uma vez eu digo na Barbearia Os Boleiros. Muito obrigado mesmo, você que é grande parceiro, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a você, parabéns pelo Resenha na Rede, parabéns também por fazer aqui
barba, né? Cabelo e boleiros. Aqui é maravilhoso. Se tiverem a oportunidade de vir aqui, eu agora vou passar a ser cliente daqui, vou vir direto aqui. Venha, meu irmão. Sempre que eu puder, vou estar aqui, porque aqui você pode degustar, pode beber, pode cortar cabelo, pode assistir jogo, você pode fazer o que você quiser. Você já está fazendo meu comercial. O comercial, que moral, eu tenho um corte vazou. grátis já. Mas valeu, obrigado, Barretinho, pela resenha, uma resenha maravilhosa. Eu só espero que curtam. Só tenho mais um convite, que a gente começou a fazer isso com o Xavier, e eu vou fazer com você. Nosso convidado pede pro próximo. O próximo convidado vai ser pedido por você. Você vai te sugerir alguém aí e a gente vai cortar o vídeo e mandar para essa pessoa. Ó, Mendes que tá mandando isso aí lá no programa. Dudu já veio. Rapaz, tem tanta gente amiga aí que pode participar dessa gravação, desse programa, desse... Rapaz, eu não vem nenhum assim na minha cabeça agora que eu possa... Porque tem muitos que gostam de fazer resenha. Vou lhe dizer um. Pronto. Maravilhoso. Robson Luiz, pode chamar ele. Robinho jogou no Vasco, jogou no Vitória, no Bahia. Robson Luiz, aquele ponta, rápido, aberto. Hoje joga bola com a gente todo domingo no Imbuí, no Baba dos ex-atletas, né? Toda terça-feira, toda quarta-feira às 15 horas no Imbuí. Pronto, Robson. Robinho, venha participar, que aqui é maravilhoso. Tá convocado e eu sei que você tá aqui em Salvador pelo menos toda quarta-feira já, viu? Tá, pode ir lá, no Baba dos Ex-Boleiros, lá, quarta-feira no Imbuí, que você acha, Robson Luiz. Obrigado. Um abraço.